Esse é um problema que caiu no Enem de 2017 e nele está escrito que partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água. Veja, ó, de vapor de água. É como se eu tivesse um acúmulo, né? Vai acumulando, acumulando, acumulando moléculas até que ocorre, por exemplo, a chuva, que sob condições adequadas de temperatura e pressão propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, as chuvas. Veja aqui. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pelas reações de ácidos. Veja que aqui ele não fala qual é o ácido, né? Mas é um ácido, seja H+, com algum outro ânion aqui, com a base amônia aqui, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio. Olha só, então o NH4 é o amônio, certo? De acordo com a equação química genérica. Então eu tenho aqui, ó, o ácido amônia formando um sal de amônio. Muito bem, ele fala a fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Analisando esse problema, a gente verifica que você precisa fazer uma interpretação, porque ele fala de partículas. Então, quando ele está falando dessas partículas, ele está falando desses sais, olha só. Então, ele está falando que a água vai se acumular junto com essas partículas. Então, ele não está levando em consideração esses reagentes aqui, ó. Ele até fala que essas partículas são formadas por essa reação, mas essa reação nada tem a ver, ó, com a fixação de moléculas de vapor d'água. Por quê? Porque a fixação de moléculas de vapor d'água, ela vai ser fixada nos núcleos de condensação, que são as partículas sólidas apenas. Então, o que eu preciso analisar é esse NH4X, que aqui, gente, pode ser um cloreto, pode ser um sulfato, então é um sal de amônio, tá? Então vamos imaginar, por exemplo, que você tenha, vou dar um exemplo aqui, pode ser qualquer um deles, mas se eu tiver, por exemplo, um ácido clorídrico aqui, seria então um NH4Cl. Muito bem, e isso daqui, então, como que a água fica, então, próximo, né, ou interage com esse tipo de partícula? Quando eu tenho esse sal, um sal de amônio, na verdade, significa que eu tenho íons. Então, aqui, ó, ele é formado, então, por NH4+ e Cl-. Veja, a gente deu exemplos nas nossas dicas, né, no nosso resumo, sobre a interação do tipo íon-dipolo, certo? Onde eu tenho a molécula de água formando dipolos, porque a molécula de água é apolar, então aqui eu tenho formação de dipolos positivos e dipolos negativos, e quando eu tenho a dissolução de um sal ou a presença de um sal próximo da água, o que acontece? Os íons positivos desse sal vão se aproximar do dipolo negativo, assim como os íons negativos vão se aproximar de quem? Dos dipolos positivos. Então aqui ele quer a interação, veja, ele quer a interação entre a água e somente o produto dessa reação. Então, nada tem a ver com isso. Então, cuidado com essa interpretação, tá? Então, assim, ó, a ligação iônica, sim, é a ligação que forma esse sal, mas não é a interação desse sal com a água, né, para formar esses núcleos de condensação de vapor de água. Então, não pode ser a alternativa A. Aqui, ó, interações dipolo-dipolo. Não, por quê? A água, ok, ela é polar, ela forma dipolos, mas o NH4Cl, ele não forma dipolos, ele tem o quê? Ligações iônicas. Então, aqui não pode ser também a letra B. Já na letra C ele fala de dipolo induzido, eu não tenho nenhuma substância apolar aqui, certo? Então, se eu não tenho, lembra que são substâncias apolares que dão origem a interações do tipo dipolo induzido. E aqui a gente não tem nenhum tipo dessa substância aqui. Então, também não pode ser a letra C. Veja, ó, letra D, interações íon-dipolo. Sim, é essa alternativa. Por quê? Tem os dipolos da água mais os íons formados pelo sal de amônio. Esse cloro eu coloquei aqui somente para dar exemplo.
E na letra E eu tenho ligações covalentes. Isso não pode, né? Porque apesar da água ser formada por ligação covalente, mas ele está perguntando da interação entre água e o sal de cloreto, que o sal de cloreto não é formado por ligações covalentes. Também não é a ligação covalente. Então, resposta correta, alternativa D.